Então, correção de atividades complementares e atividades das terceira e quarta semanas do PET 1, né? Turma de primeiro ano, professor Beto. Então, vamos corrigir essas atividades aí. Primeiro, começando pelas atividades avaliativas, né? Pela atividade avaliativa que nós demos lá na terceira semana, crise de 1929 e os governos totalitários. Então, a primeira pergunta aí, entre os fatores que ocasionaram a crise de 1929 nos Estados Unidos, destaca-se a superprodução, a saturação do mercado e a expansão desmedida do crédito bancário, né? Então, o que aconteceu lá na crise de 29? Estava havendo uma produção muito grande, né? Não havia consumidores, não havia demanda para aquela produção que as empresas e as indústrias dos Estados Unidos tinham, né? A Europa estava se reconstruindo, a Europa tinha saído aí da Primeira Guerra Mundial, né? Então ela começou a se reconstruir e isso fez com que aqueles produtos dos Estados Unidos tivessem uma procura menor, não tinha para quem vender, né? Mais produtos, né? O mercado já tinha produtos demais e as pessoas já não tinham tanto dinheiro, né? O crédito estava diminuindo, os empréstimos bancários diminuíram porque a bolsa de valores não correspondia ao valor das empresas. Então, juntando tudo isso aí, né, essa superprodução e a expansão, né, do crédito que foi né, diminuindo aos poucos, né, devido a não, né, a empresa colocava as ações na Bolsa de Valores, mas essas ações não correspondiam ao valor. Então, existia todo esse contexto que fez com que houvesse a crise de 29 e a queda da Bolsa de Valores. A questão 2. Não pode ser considerado ou considerada consequência da crise econômica de 29, né, de 1929. O crescimento econômico da União Soviética, baseado na nova política econômica, né, a NEP. Por quê? Porque a União Soviética ela tinha um sistema comunista, né? Ela não tinha uma ligação econômica com os Estados Unidos. Então, a União Soviética não sofreu impacto da quebra da Bolsa de Valores, tá? Devido a essa não ligação econômica com os Estados Unidos. Os outros países europeus, né, que tinham essa ligação, sofreram com a quebra da Bolsa. Os países da América, né, Brasil, outros países aqui na América, também sofreram com a queda da Bolsa de Nova York. Tá? Então, os países comunistas, né, os países socialistas, eles não sofreram com a quebra da Bolsa, né, não tiveram suas economias afetadas com a quebra da Bolsa de Nova York. A questão 3. Fascismo e nazismo têm em sua origem algumas causas comuns. Entre essas causas, pode-se apontar crises econômicos, sociais, com as consequentes greves, tumultos e agitações que favoreceram a tomada do poder pelas esquerdas, né? Então, essa crise econômica que a Europa passou durante esse período aí da quebra da Bolsa, né? Durante o período pós-Primeira Guerra Mundial, esses problemas econômicos, né, vão fazer com que surjam governos autoritários, né, governos salvadores da pátria, né, governos que diziam ser contra, né, o comunismo, diziam ser contra a forma com que estava sendo administrada, né, os países europeus. Então,
aquela fórmula liberal que existia, capitalista liberal, ela não estava sendo bem vista na sociedade, né? Elas não estavam alcançando os seus objetivos. Então, isso fazia com que surgisse, né, ou fazia surgir líderes que, posteriormente, se tornariam ditadores. A questão 4. Os regimes totalitários da primeira metade do século XX apoiaram-se fortemente na mobilização da juventude em torno da defesa de ideias grandiosas para o futuro da nação. Nesses projetos, os jovens deveriam entender que só havia uma pessoa digna de ser amada e obedecida, que era o líder. Tais movimentos sociais juvenis contribuíram para a implantação e a sustentação do nazismo na Alemanha e do fascismo na Itália, Espanha e Portugal. A atuação desses movimentos juvenis caracterizava-se pelo sectarismo e pela forma violenta e radical com que enfrentavam os opositores do regime. Então, normalmente, esses regimes fascistas, esses regimes nazistas, eles são sustentados por jovens, né, violentos, que não aceitam opositores, né, que não aceitam o contraditório, que não aceitam ter pessoas contrárias ao seu governo, né, ter pessoas que tenham opiniões contrárias. Né? Então, é uma das características aí do nazismo e do fascismo. Questão 5. No nazismo, temos um fenômeno difícil de submeter à análise racional. Sob um líder que falava em tom apocalíptico de poder ou destruição mundiais, e um regime fundado numa ideologia absolutamente repulsiva de ódio racial. Um dos países mais cultural e economicamente avançados da Europa planejou a guerra e lançou uma conflagração mundial que matou mais de 50 milhões de pessoas. A Era dos Extremos, né, um livro do Eric Hobsbawm, que esse trecho foi retirado. Aí vem uma pergunta. Em linhas gerais, podemos caracterizar a ideologia nazista como nacionalista e anticomunista, né? Então, os nazistas, os fascistas, eles são nacionalistas ao extremo, né? O ufanismo, eles acham que a nação deles é a melhor, né? Que deve prevalecer sobre as outras nações, que deve dominar as outras nações. E, para isso, principalmente, eles eram anticomunistas. Né? Eles viam no comunismo uma ameaça aos privilégios que a elite possuía, né? Que a elite que dominava, né? o país, que domina, né? A economia do país. Então, esses grupos nazistas e fascistas, eles são totalmente aí nacionalistas, né? E anticomunistas. Agora já são as atividades do PET, tá? Então, a primeira atividade que tinha lá no PET. Após a Primeira Guerra Mundial, vários países europeus enfrentaram uma séria crise econômica e política. Nesse quadro de instabilidade, observamos o fortalecimento das ideologias totalitárias, como o nazismo e o fascismo. Mediante tal contexto, aponte 4 pontos fundamentais que caracterizamos regimes totalitários. Então, eu pus 4 aí, são vários, né? Mas eu pus esses 4 aí. A supressão da imprensa. Tá? Então, num governo fascista, num governo nazista, a imprensa ela é censurada, né? A imprensa ela não pode, de forma alguma, fazer oposição ao governo. As notícias têm de ser notícias favoráveis ao governo, ou até então supressão total, né? Acabar com a imprensa. Concentração dos 3 poderes políticos em um único poder. Então, aqueles poderes, né, que é da divisão lá dos poderes,
legislativo, executivo e judiciário, eles desaparecem, né? No regime fascista. Eles tendem a ter menor importância, né? O governante vai sempre estar brigando com esses poderes, até que chega um ponto em que ele vai sumir, né? Vai suprimir esses três poderes e passa ele próprio, né? O governante, a ter os três poderes em suas mãos. Perseguição aos inimigos políticos do regime. Então, qualquer pessoa que era contrária ao regime, né? Qualquer pessoa que era oposição ao regime do nazismo, né? Do fascismo, era perseguida, era morta, acabavam morrendo, né? Se exilavam dos seus países, fugiam. Então, existe aí uma perseguição aos que eles consideram inimigos, né? O Hitler, por exemplo, considerava os judeus inimigos da Alemanha e perseguiu, criou campos de concentração, morreram mais de 5 milhões de judeus no Holocausto, né? Que a gente chama de Holocausto. Uma outra característica, suspensão das garantias constitucionais. Então, extingue-se a Constituição do país, né? Suspende as garantias que as pessoas possuem na lei, né? Pela lei constitucional. A questão 2. A chamada crise de 1929 caracterizou-se por um colapso no sistema financeiro mundial, no período entre guerras, isto é, no intervalo entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. Tal crise também é identificada como, né, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Então, quando a gente fala de crise de 29, né, o principal fator aí da crise de 29 foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Agora, voltando aí, aquela segunda atividade avaliativa, né, que já foi a respeito da ditadura militar que ocorreu no Brasil, que alguns chamam de regime militar, tá? Mas também é conhecido como ditadura militar. Então, a primeira questão: analise a imagem a seguir ao retratar o contexto político vivido no Brasil durante o governo militar. A charge procura ironizar a tentativa dos militares brasileiros de manter uma aparência de democracia no regime ditatorial que procuravam implementar no país. Então, analisando a charge ali, né, a gente vê um general, né, governante, né, do país, escondendo ali um monte de caveiras, né, um monte de mortos pela ditadura militar. E para tentar mostrar o quê? Que nós vivíamos em uma democracia, né? Mas não era uma democracia, não existia liberdades durante a ditadura militar. Tem um texto, né, uma música, né, do Chico Buarque, de Holanda, e pede aí, né, que vocês respondam, né, o que o Chico Buarque procurava denunciar com essa música. Ele denunciava, né, o caráter autoritário do regime militar do Brasil, né? Lá na música fala, né, hoje é você quem manda, falou, está falado, não tem discussão. Então, quer dizer o quê? Que quem falava, quem mandava, né, não tinha discussão, não podia ter oposição, eram os governantes, né, eram os generais. Então, essa música, ela denuncia o caráter autoritário do regime brasileiro, né, do regime militar implantado no Brasil. Questão 3. Considera a charge sobre a propaganda governamental no Brasil. A charge acima está relacionada com o ufanismo do governo Médici, né? O que é o ufanismo? Aquele nacionalismo exacerbado, né? Ou você fica no Brasil e ama o Brasil, ou você vai embora. Não pode ser assim, né? Nós temos que ter amor à pátria? Temos, mas não exageradamente, né?
a ponto de você ficar ou não, né? Alguém decidir se você vai ficar ou não no país. Tá? Essa decisão ela tem que ser individual. O governante ele não pode te obrigar a fazer o que você não quer. Tá? Então, esse ufanismo, né? Esse nacionalismo exacerbado que existia durante o governo Médici, fazendo um parêntese aí, durante o governo Médici, foi o período em que o Brasil, né, em que a ditadura militar foi mais dura com a sociedade, né? Foi o período em que a ditadura militar mais perseguiu, mais matou e mais pessoas foram exiladas do país. Questão 4. Observe a charge publicada no Dia de Finados, de 1965. A charge comenta a medida do ato institucional número 2, de 27 de outubro, a dissolução dos 13 partidos políticos criados a partir de 1946, durante o regime militar. Foram editados vários atos institucionais que, em seu conjunto, tinham a finalidade de... Né? Então, a charge ali fala ali de vários partidos políticos que existiam no Brasil, e no ato institucional número 2, esses partidos foram dissolvidos, né? Acabaram esses partidos. Então, escrito lá embaixo, né? Finados. Então, os atos institucionais tinham a finalidade de legalizar as práticas autoritárias do regime implantado a partir do golpe militar. Né? Então, atos institucionais eram leis que os governos militares, né, que os dirigentes militares criavam a partir da ideia de que eles queriam fazer no país. Então, se eles queriam endurecer o regime, eles criavam um ato institucional. Se eles queriam perseguir os partidos, eles criavam um ato institucional. Não existia aí um segmento, né, ou uma obediência à Constituição Nacional. Tá? Eram criadas leis a cada momento, conforme o objetivo dos militares. Questão 5. A prisão e a morte do jornalista Vladimir Herzog e do operário Manuel Filho, a bomba no show de 1º de maio no Rio Centro, a carta-bomba enviada à Ordem dos Advogados do Brasil, episódios ocorridos nos governos dos generais Ernesto Geisel e João Figueiredo revelam. Tá? Então, o Herzog era um jornalista que foi preso e ele acabou enforcado nas cadeias, né, dos militares. Houve uma bomba que foi colocada num show que ia existir no Rio Centro, e depois descobriram que essa bomba havia sido colocada pelos militares, para depois falarem que foram as pessoas da oposição ao governo, tá? Enviaram uma carta-bomba também à Ordem dos Advogados, né, a chamada OAB, para depois culpar também os opositores ao governo. Então, esses fatos, aí, esses episódios, eles revelam uma política deliberada dos generais presidentes de perseguição aos jornalistas, operários, artistas e advogados, né? Então, aquelas pessoas que faziam uma perseguição aquelas pessoas que faziam uma oposição ao regime militar eram perseguidas pelos generais. Questão 6. Sobre o fim do período militar no Brasil, 1964 a 1985, pode-se afirmar que ocorreu de forma lenta e gradual, como desejavam setores das Forças Armadas. Então, essa transição, né, essa passagem que seria pelos generais lá no inicinho do regime militar, da ditadura militar, eles falavam que ia ser rápida, que era apenas um período para que houvesse uma transição de governo no Brasil. Mas não, né, durou 25 anos, né? Desculpa, durou 21 anos. E depois ela passou a ser, nessa transição,
muito lenta, né? De 1975, 1974, até 1985. Questão 7. O ato institucional número 5, editado durante o governo Costa e Silva, permitiu esse presidente, entre outras medidas, decretar o recesso do Congresso e promover cassações de mandatos e direitos políticos, né? Então, ele fechou o Congresso, né? Decretou um recesso do Congresso Nacional e começou a cassar, né, os mandatos dos políticos que faziam oposição ao governo. Questão 8. Leia o texto a seguir. Na verdade, foi uma geração, como eu gosto de dizer, que se trifurcou no Brasil. Uma parte dela após o AI-5, quando a ditadura se transformou em ditadura total. Foi para a luta armada, para a clandestinidade. Outra parte resolveu ir fundo na questão da contracultura, procurando criar um universo à parte, em que fosse possível viver. Foram as comunidades rurais, o uso de drogas, sobretudo alucinógenos, né? Como o LSD. Então, as pessoas passaram a viver juntas em comunidade, pequenas famílias tentando não ler o jornal, sair daquela realidade, sair daquele bode. Como dizia na época. Foram as pessoas que se tornaram hippies. Houve um terceiro aquilo que o sistema oferecia. De acordo com o autor do texto, após a instituição do AI-5, a oposição política à ditadura militar brasileira adotou diferentes posturas frente ao regime. Considerando este contexto, identifique as 3 principais tendências da atuação da oposição política no Brasil após o AI-5. Então, olha lá, uma parte dela, após o AI-5, quando a ditadura se transformou em uma ditadura total, foi para a luta armada, né, para a clandestinidade. Então, alguns, né, ficaram na clandestinidade e faziam aí uma luta armada, né, sequestravam, assaltavam bancos para sobreviver, né, para comprar armas, sequestravam pessoas importantes. Outra parte resolveu ir fundo na questão da contracultura, criar, né, um universo à parte, né, esquecer, né, aquilo e viver da forma com que era possível, tá? Em comunidades rurais, né, onde que se tornavam os hippies e viviam isoladamente, né, à margem aí da sociedade. O uso de drogas também, né, sobretudo das alucinógenas. E uma terceira parte aí acabou se adequando ao regime militar. Questão 9. O movimento Direta Já, que promoveu em 1984 uma intensa mobilização popular a favor da eleição direta para presidente da República, teve como resultado imediato a eleição do candidato da oposição, Tancredo Neves, pela via indireta, né? Então, o movimento Direta Já, que foi um movimento que pedia a redemocratização do Brasil, pedia eleições, né, diretas, já conseguiu modificar todo o panorama. Contudo, não ocorreu eleições diretas. As eleições foram indiretas, né, pelo Congresso Nacional, e quem venceu foi Tancredo Neves. Questão 10. Período áureo da ditadura militar, entre 1968 a 1973, quando a economia brasileira cresceu 11% ao ano, em razão de alguns fatores como arroxo dos salários, grandes investimentos estatais, baixas taxas de juros, grande endividamento externo, participação das multinacionais, etc. Esse período denominou-se milagre econômico, né? Foi um período em que o Brasil cresceu muito, né? O produto interno brasileiro cresceu muito, mas, em compensação, houve um endividamento externo, os salários dos trabalhadores ficavam cada vez menor, a diferença social, né, entre o rico e o pobre aumentava muito, além de ter gerado uma inflação enorme, né, que quando os militares saíram do governo, chegou até 89%, a 100%
ao mês. Atividade do PET, né? Então, acho que são 2 ou 3 aí, atividades da 4ª semana do PET. A número 1, o editado durante o governo de General Costa e Silva, permitiu a esse presidente da República, entre outras medidas, decretar o recesso parlamentar e promover cassações de mandatos e de direitos políticos. Então, está falando do ato institucional número 5, né? Editado lá durante o governo do General Costa e Silva, cassou os direitos, né, os mandatos políticos e fechou o Congresso. Questão 2. A vigência do ato institucional número 5, os limites impostos à instituição parlamentar, repressão política, a censura prévia e a ação privilegiada do Executivo evidenciam a predominância em relação ao Estado da sociedade política, da função coercitiva que potencializa toda uma rede de mecanismos de sujeição acionado sem lugares estratégicos do corpo social, da fábrica ao aparelho escolar. Em nome do desenvolvimento e dos ideais do Ocidente, promove-se a criminalização da atividade política. O texto descreve o endurecimento do regime militar a partir de 1968. Tá? O regime militar, ele procurava influenciar, né, procurava estar dentro, desde a fábrica, né, ao trabalhador, né, ao empregado, né, aos operários, fábricas, até dentro da escola, né? A escola, ela tinha que sempre ter o quadro do general, o retrato do general dentro da sala, aquele sistema de ter que ouvir o hino nacional em posição de sentido, tudo isso era uma obrigação, né, que os generais, o governo, fazia com que as populações, com que os estudantes tinham que cumprir, né, o respeito que tinha que ter o general, tá? Então, somente o governo, né, tinha o direito de implementar leis, né, e não podia ser questionado. Questão 3. O primeiro presidente eleito pelo povo brasileiro após a ditadura militar foi José Sarney. Essa afirmação está correta? Justifique sua resposta. A afirmativa está errada, né? O José Sarney, ele assumiu a presidência após a morte de Tancredo Neves. O presidente eleito em 1985 de forma indireta foi Tancredo Neves, tá? E o Sarney só assumiu quando o Tancredo Neves morreu. O Tancredo Neves morreu antes de assumir o governo, tá? Mas quem foi eleito foi o Tancredo Neves. Agora, a primeira eleição direta para presidente da República, após a ditadura militar, foi em 1989, e elegeu o Fernando Collor de Mello, tá? Que hoje é senador aí. Assim termina, né, a correção das atividades. Essa aula vai estar disponível mais tarde lá no canal, tá?